9:02, vamos cumprimentar aqueles que me acompanham nesta primeira meia hora. Marcelo Coutinho de volta ao nosso Manhã TC News, ainda que remotamente, nós já estamos vendo aí o Coutinho. Velho Guerreiro, que saudade, Fala, bom Lindão. dia. Bom dia, Lindão, bom dia a todos, bom dia, Cami, Pinheiro, bom dia. Tamo junto, Lindão, sempre contigo e sempre com a nossa audiência. Maravilha, felizes estamos nós em vê-lo de novo aqui, Coutinho. Vamos com o dólar e o índice pra gente organizar graficamente a expectativa pro pregão de hoje, diga lá. Vamos lá, bom dia pessoal de novo. Índice lateralizado tá aqui, restrição 1,35, 1,40, 1,41, 700. Longa lateralização, curto prazo me parece altista, figura ruim. De qualquer forma, fez topo, fez fundo, fez topo, fez fundo e agora tá querendo romper aqui, vai romper essa linhazinha a 1,38, 270, altista. Mas de novo, day traders de plantão, ponta comprada. Por favor, fiquem atentos. Dólar para baixo, mercado cai, longa lateralização, cai, já começou a lateralizar de novo para baixo, o dólar lateralizado com cunho baixista, day trade fica difícil, o candle de hoje até pode ser um candle de repique altista, mas toada baixista. Vamos deixar o dólar no macro, R$5,524, R$5,450. Hora e vez do cumprimento, da saudação e do destaque de Guilherme Cunha. Alô Gui, bem-vindo, bom dia pra você. Bom dia, Leozinho, e uma semana extraordinariamente alavancada, em uma semana onde o trader vai fazer a boa e começamos, né, com um pé direito, querendo ou não, o pré-mercado acaba sendo muito mais produtivo e com não aversão a risco do que protagonizava na sexta-feira, traduzindo aí em dados iniciais do nosso Brasilzão, o índice para cima e o dólar para baixo, e o dólar para baixo é um cenário global, tá, Léo? O enfraquecimento do dólar é algo que merece ser comentado. Nós temos o IFR colocando uma sobrevenda daqui a pouquinho no dólar, que teremos um repique no dólar, mas para a chamada de novos vendedores em busca dos R$5,50. Tem um ponto místico aí para mim, que é o 5,538,5, tá, Léo? Um suporte bem importante, aonde tende a dar uma puxada compradora num cenário técnico, mas não tem jeito, tá? De fora para dentro, $1 para baixo, rumando para R$5,50. Já o índice, mais uma vez, o cenário é muito mais legal, mais otimista, mais produtivo para o mercado aí nessa segunda-feira, então deixa ele subir, só lá mais perto dos 138.900, 139.000, que temos barreiras significativas para poder travar essa alta do índice futuro. Bolsa para cima, dólar para baixo, só cuidado com o repique, porque o momento técnico do dólar não é legal aqui no Brasil. Olha, nosso GC ele ainda tá de pé, mas pode ser por tempo limitado. Os DIs estão fechando no Brasil, mas é um fechamento curto de um ponto base e meio. Os vértices que mais se animam apresentam 2 pontos base e meio de fechamento. Ainda assim, uma curva para baixo. O dólar vai caindo 0,38%. R$5,547. E o Indifut avança 0,7%, 138.205 pontos. Nós estamos olhando da porta para fora para o confronto entre Israel e Irã. Nós estamos olhando da porta para fora também para as evidências de política monetária que a semana vai entregar. E da porta para dentro, olhamos para a nossa decisão de política monetária, o que o Copom vai fazer, mas olhamos também para a política. Então, enquanto você deixa o seu like aí do outro lado, já vou abraçar vocês de novo, saber como é que tá a nossa audiência e como é que estão os comentários de vocês, deem uma olhada nesta manchete aqui, olha só. O candidato da direita em quem Bolsonaro aposta para garantir o indulto. É a coluna da jornalista Malu Gaspar no jornal O Globo. Esse texto é assinado por ela, mas também por Rafael Moraes Moura. Vamos à informação. Não é porque Jair Bolsonaro não admite em público a possibilidade de não se candidatar a presidente em 2026 que ele não discute o assunto em privado. E não só discute, como já deu sinais aos interlocutores mais próximos de que já concluiu quem seria o candidato mais adequado para entregar o que ele mais quer, caso condenado pelo STF por tramar um golpe de Estado.
um indulto. Quem quiser o apoio de Bolsonaro em 26 terá que se comprometer com ele a dar um indulto caso ele seja condenado no processo da trama golpista, o que é considerado muito provável à esquerda e à direita. E não só isso. Aspas, vai ter que ser alguém na presidência que tenha o comprometimento, não sei de que forma, de que isso, o indulto, seja cumprido. Fecha aspas para o senador Flávio Bolsonaro, à Folha de São Paulo, em entrevista publicada neste domingo. Só que, no entorno do ex-presidente, avalia-se que caso Michele ou Eduardo sejam candidatos e qualquer um deles venha a ser eleito, não haveria condições políticas de garantir o indulto, que fatalmente seria derrubado pelo Supremo ou viraria alvo de guerra política no Congresso Nacional. Seria impossível, admite o integrante do PL ouvido em caráter reservado. Por outro lado, a maior parte dos outros candidatos de direita muito provavelmente não teria cacife para negociar ou mesmo vontade de se expor politicamente no início do mandato para resolver um problema de Bolsonaro. Por esse raciocínio, a melhor chance do ex-presidente de receber o indulto seria mesmo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele sofreria menos resistência por não ser um Bolsonaro, teria habilidade e cacife para articular um indulto junto com o Congresso e com o Supremo em nome da pacificação do país, e pelo menos por enquanto, acredita-se no bolsonarismo que seria leal e cumpriria uma eventual promessa feita ao ex-chefe. Então vocês já entenderam a razão pela qual essa manchete está na nossa cobertura. É uma manchete do jornal O Globo, assinada pela Malu Gaspar, segundo a qual Bolsonaro, por estratégia e estresse de cenários internos nas suas simulações, precisaria, querendo ou não, mais do Tarcísio de Freitas do que de qualquer outro personagem à direita para viabilizar o indulto em caso de condenação no Supremo Tribunal Federal, o que à esquerda e à direita parece ser muito provável mesmo. Os operadores de ambos os lados do espectro ideológico brasileiro admitem que é muito provável o enquadramento do Supremo Tribunal Federal contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Esta manchete aqui se soma a esta, que ainda toca em política, mas essa aqui, de maneira mais concreta, nos convidando a olhar para a dinâmica de hoje. Câmara vota nesta segunda urgência para projeto que derruba novo decreto do IOF. Presidente da Câmara afirma que ambiente na casa não é favorável ao aumento de tributos. Como nós já sabemos, está aqui o Hugo Mota, a Câmara dos Deputados, muita atenção para esta informação, vai votar hoje a urgência do projeto que derruba o novo decreto sobre o IOF. A medida foi anunciada por Hugo Mota após reunião com líderes na quinta-feira da semana passada. Informo que o Colégio de Líderes se reuniu hoje e decidiu pautar a urgência do PDL, que susta os efeitos do novo decreto do governo que trata do aumento do IOF. Conforme tenho dito nos últimos dias, o clima na Câmara não é favorável para o aumento de impostos, com objetivo arrecadatório, para resolver nossos problemas fiscais, fecha aspas para o que ele escreveu nas redes sociais. Para a urgência ser aprovada, é necessário o voto favorável de 257 dos 513 deputados. Este instrumento permite que o projeto seja analisado direto no plenário, sem precisar passar pelas comissões, o que acelera a tramitação. O projeto em si, ou seja, o mérito do texto, não deve ser votado nesta segunda. Portanto, o cenário base é que a urgência seja aprovada, logo que ela reúna pelo menos 257 votos. Agora, muita atenção ao placar, porque se o placar for ainda mais expressivo do que de 257, isso denuncia, revela uma falta de base por parte do governo para defender a sua própria agenda enorme. E aí há uma curiosidade do mercado sobre como a média maior e geral dos agentes tomadores de decisão vai agir a partir disso. E com isso eu fecho, houve uma reunião com o Lula. Essa reunião se deu antes do compromisso internacional do Lula, que voltou a viajar, né? Agora está indo em direção ao Canadá, em função do G7. E ele esteve com o Hugo Mota, e o Hugo Mota reclamou sobre as emendas. Lembramos que no toma lá da cá, da política brasileira,
o Palácio do Planalto está segurando o pagamento de algumas emendas enquanto não houver clareza sobre para onde a coisa vai nessa novela do IOF ou da arrecadação, do ajuste fiscal. E basicamente o que ouviu na reunião foi insatisfação por parte do presidente da Câmara, o Hugo Mota, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Todos na mesma página também na editoria política. 9h12. Ibovespa Futuro na máxima intradiária, 0,85% de avanço, 138.500 pontos. Dólar caindo 0,55%, R$ 5,538. Você ouviu, portanto, sinais sonoros indicando mínimas para o dólar e máximas para o Indifute. TC News, seu resultado é nossa marca. O Profit Ultra é a plataforma do trader, completa, rápida e segura. Com o Profit Ultra, você identifica o movimento dos big players, automatiza e otimiza suas operações e ainda conta com replay de multiativos, além de muito mais. Garanta agora mesmo o seu teste gratuito da plataforma mais completa do mercado. 9h13, na dinâmica do mercado de futuros. Vamos ouvir de novo o nosso Marcelo Coutinho e o nosso Guilherme Cunha. Na sequência, a palavra vai voltar para Camila Nascimento, que foi atrás do qualitativo. Ela foi atrás do linha a linha desse BCBR. Quais setores mais puxaram ou mais arrastaram a economia brasileira? Em instantes para você se ligar. Vamos lá, Coutinho, graficamente. É imparável esta dupla? É índice nas máximas, é dólar nas mínimas? Vai, Coutinho. Por enquanto, tudo sob controle, Leozinho. Olha só, longo pivô de alta, então subiu, corrigiu, sobe até 1,39,620. No curtinho, pivô de alta, sobe, corrige, sobe, dá-lhe que vai. 1,38,600. Objetivo, 1,38,745. Day trader de plantão, chegando na primeira resistência. O dólar do seu lado direito rompeu, R$ 5,542, deixa descer, cai, longa lateralização para queda. Objetivo do dólar, R$ 5,525. Obrigado, Coutinho, tudo anotado. Curva de juros, fechando mais. 5 pontos base de fechamento de ponta a ponta nos DIs. Ibovespa Futuro subindo quase 1%, 138.600. A máxima intradiária foi 138.605. Quer dizer, estamos lá. E o dólar em R$ 5,536, a mínima foi R$ 5,534. Estamos lá também. Olha, eu acho, Gui, que hoje o trio Los Angeles não vai cantar, hein? Pelo menos por hora. Tá muito difícil vislumbrar uma virada da bolsa, ela do nada cai, e uma alta do dólar do nada sobe. Pelo menos olhando para o noticiário, olhando para o overview e olhando para um gancho fundamental domesticamente falando. Que é essa ideia do Copom, ei, não precisa levar essa Selic a 15, né? Me ajuda aí a te ajudar, né? Ah, Leozinho, essa é a verdade, né? É uma perturbação muito grande com o cenário do Copom, porque a grande maioria dos players, ou seja, acima de 51 é a maioria, acredita realmente, do fundo do coração, que temos mais 0,25 de alta. Qual é, Brasil? Não tem mais dessa não. Ah, mas o petróleo subiu, mas não, olha o acumulado desse primeiro semestre do ano, Leozinho, do que nós tivemos de arrefecimento de petróleo. Olha o dólar, o que nós conseguimos puxar ele para baixo e todo o contexto de taxa de juros versus inflação, que para mim, quarta-feira teremos uma surpresa muito boa, mas não é dessa surpresa boa que nós estamos pautando essa alta não. O mundo animou nesse final de semana, nós temos um cenário bem positivo aí para os mercados e o Brasil não deixaria de surfar. Inclusive é só o doméstico, é só o mercado interno que pode atrapalhar esse movimento. Caso contrário, bolsa para cima, dólar para baixo o dia inteiro. Ó, a Cá vai trazer pra gente o IBCBR e ela também tá de olho em atualizações envolvendo Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense. Só antes, Gui, eu dei todo um peso pra agenda política de hoje, porque eu realmente não a compreendo como banal. Esse placar do chamado PDL, do projeto de decreto legislativo para derrotar o Palácio do Planalto, cuja urgência deve sair, o placar por trás dessa urgência pode dar uma
enorme pista, um senhor termômetro a respeito da base do Palácio do Planalto. E aí eu fico pensando como é que o mercado, que no fundo é o conjunto de investidores e traders disponíveis, né? Como é que o mercado vai digerir majoritariamente isso? Supondo que nós tenhamos um placar muito elástico contra o governo, portanto em favor da aprovação da urgência, será que o mercado já não começa a colocar no preço também que, do ponto de vista prático, a agenda econômica tende a se desenvolver muito pouco até o final do ano que vem, e isso, em tese, aumenta uma possibilidade de mudança de agenda econômico-política, o que aumenta, encorpa o apetite pelo risco? É muito precoce falar disso ainda, só estamos em junho de 25. Como é que você vê essa dimensão, Gui? Um primeiro passo. Não dá para falar que é um não evento, mas também não é o fator predominante para a gente começar a pautar já eleições 2026 e Brasília propriamente dito no nossa tomada de decisão, né? Nós temos muitos fatores ainda, tanto Brasil até a chegada desse movimento das eleições, até mesmo externo, para poder concluir a trajetória de um único dia ou do trimestre ou que está fechamento do ano. Então sim, Léo, é uma primeira mudança que a gente pode ter de racional, uma primeira pauta que a gente pode incluir no que diz respeito ao cenário de 2026, mas de formato precoce, volatilidade gerada, mas não mudando a rota do que nós estamos enfrentando, que na verdade é um dia de cada vez em busca de política monetária. Então eu acredito que na quarta-feira Brasil e Estados Unidos protagonizam aí as suas tomadas de decisões, e aí a partir do movimento do último trimestre desse ano, com as coisas mais organizadas de fato para a eleição 2026, começa a ser um maior fazedor de preço. Obrigado, Gui. 9h19, Camila Nascimento agora com a gente, traz o destaque qualitativo do IBC-BR e também as últimas atualizações relacionadas às falas de Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense. Seguimos de olho, claro, no conflito entre Israel e Irã. Pois não, Cá? Vamos começar então pelo qualitativo do IBC-BR. A gente tem uma tabela que o Banco Central divulga e nessa primeira parte aí da tabela a gente consegue ver a participação da agropecuária, da indústria e também dos serviços no IBC-BR. Comparando abril e março, vou dar um zoom para a gente conseguir enxergar. Comparando então abril com o mês anterior, a gente consegue ver que o IBC-BR no setor de agropecuária saiu de 258 pontos para 229,7, registrando uma desaceleração. Já o IBC-BR da indústria saiu de 104,3 para 102,7 pontos e, para finalizar, o IBC-BR dos serviços caiu de subiu, aliás, né, de 106,5 para 106,7 entre agropecuária, indústria e serviços. Serviços foi o único setor aí que registrou uma alta na comparação mês a mês. Agora, indo para os destaques que tocam petróleo, a gente teve falas de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Ele disse que a Força Aérea israelense está no controle dos céus de Teherã, que Israel está a caminho de destruir as ameaças nucleares e também de mísseis do Irã, e que Israel já informou cidadãos de Teherã para evacuarem, porque Israel está tomando novas medidas. Em relação ao petróleo, vou destacar também o relatório da OPEP, que saiu agora há pouco. A produção de petróleo, de acordo com o grupo, continuou com as mesmas previsões de crescimento de demanda global por petróleo em 2025 e 2026. A OPEP prevê um aumento de 730 mil barris de petróleo por dia na oferta, fora da OPEP+, uma queda em relação à comparação de alta de 800 mil barris de petróleo por dia. Já a produção de petróleo bruto aumentou de 180 barris de petróleo por dia da OPEP em maio de 2025 em relação a abril, após um aumento de produção do grupo. A OPEP também reduziu a previsão de crescimento da oferta de petróleo de 800 mil barris por dia para 730 mil, e a produção de petróleo bruto do Iraque registrou queda, assim como a produção de petróleo bruto do Cazaquistão e da Venezuela. Já a produção de petróleo aumentou na Arábia Saudita. Vou registrar aqui a cotação do Brent, que cai 1,08%, agora é $73,41, e o WTI, que recua 1,09% aos $70,51, Léo. Um show de informação da nossa Camila Nascimento. Olha, em relação à primeira linha, deixa eu só ver aqui se graficamente houve alguma mexida. O dólar segue buscando as mínimas, hein? Renovou agora em R$ 5,533 e o Indifute avançando 0,9. Não me parece ter grande novidade aqui para o Coutinho atualizar.
Agora, vejamos só, né? Na primeira camada, IBC-BR. Dá pra contar a mesma história com jeitos diferentes, né? O Gui que tá com a placa dos 14,75, olha pro IBC-BR especificamente da agropecuária, bate na porta do Banco Central e diz: "Oi, tá vendo? Desacelerou." Aí o mesmo Gui pega a placa do IBC-BR da indústria, bate na porta do BC e diz: "Aí, tá vendo? Desacelerou." Mas aí vem a galera dos 15%, tiram o print do IBC-BR de serviços, bate na porta do BC e diz assim: "Olha, tá vendo? Ainda tá resiliente a atividade." E os serviços são o coração do PIB brasileiro, hein? Ó a placa do Gui aí, ó. É 14,75. Mas é isso, Gui, você vê? Não é... Eu tava esperando aqui a K na descrição. Mas, pô, a agropecuária desacelerou pra caramba. E já é abril, início do segundo trimestre, tem um fator sazonalidade, mas desacelerou. Indústria, desacelerou. E os serviços? E os serviços aceleraram. Praticamente estáveis, né? Mas uma leve aceleração. Então é isso, quem quer 15 vai embalar por esse ângulo dos serviços, quem quer 14,75 vai embalar com agropecuária e indústria, e o jogo é jogado até o último minuto, Gui. E não é nem a placa da torcida, viu, Léo? É um comentário que a gente vai fazer que faz total sentido aqui para todos. Se formos esperar todos os astros estarem orquestrados para poder ter essa queda, a gente não vai ver nunca, né? Porque se não é aqui, é fora, peraí. Então o gráfico, se a gente for colocando tempos gráficos maiores, a gente vai encontrando o que a gente quer achar para aquilo que nos confortamos num determinado período. Agora, pô, a gente teve no Brasil, né, no ano passado, vocês vão lembrar, a queda dos juros, quando precisou subir, não teve nem o platô. Do jeito que caiu, subiu de novo. Então já tá na hora. A gente tá cansado, Léo, desses 14,75 aí, já machucando de novo, né? Não é mais o mercado que a gente tá falando. A gente tá falando de uma racionalidade aonde, se nem que precise subir novamente, a queda ela é exigente. É um manifesto já do brasileiro como um todo que tá apanhando na economia real, que tá apanhando no mercado como um todo. Então isso já é totalmente inimaginável. Para mim, se subir 15%, eu preciso começar a revisitar o entendimento de política monetária versus inflação, né? Então, juros versus inflação. Então, de novo, nunca vai ter a órbita totalmente orquestrada e hoje temos mais argumentos para manter barra queda do que subir. Consigo entender o motivo dos 15, do 0,25 para mais, mas eu não compro essa ideia em nenhum segundo. Eu tô bem contigo, assina embaixo. Para mim é por aí também. E hoje a gente teve o Boletim Focus com revisão de baixa para a inflação projetada neste ano em 0,2 ponto percentual. Não é comum de uma semana para outra você ter 0,20 de revisão de baixa. Agora o Boletim Focus voltando a enxergar a inflação, sim, num patamar ainda desconfortável, acima da meta, mas voltando a enxergar a inflação na faixa dos 5,25. Antes era 5,45 praticamente. Não é comum uma revisão baixista de 0,2 ponto percentual. Como você está vendo aqui, saiu de 5,5 há 4 semanas para 5,44 semana retrasada e na passada, que é divulgada hoje, em 5,25. Bom, temos 9,25. Gui, deixa eu ouvir um pouco sobre a dinâmica do conflito, não é, entre Israel e Irã. A precificação foi muito rápida ao longo do final da semana passada, mas agora há uma certa calmaria que não me parece traduzir o fim do conflito. Eu tô com boa parte da audiência que ainda entende que esse conflito vai perdurar. Mas uma coisa é a duração do conflito, outra coisa é a dinâmica de precificação do conflito. Israel e Irã acabou de começar, mas se você pegar a Rússia e a Ucrânia, já são anos de confronto e a dinâmica de precificação já está acomodada, já está relativamente tranquila já há bastante tempo. O começo é que foi mais difícil. Te parece que a gente está rapidamente nessas mesmas molduras, nesses mesmos moldes? Houve o susto na sexta-feira, o mercado já precifica, se protege, redeia com o dólar ou com o petróleo muito mais caro, mas dado que não há perspectivas de mudanças no Estreito de Hormuz, tampouco de ataques israelenses contra as bases de produção do petróleo iraniano, então a precificação ela explode, ela fica mais preocupante, mas depois se acomoda como estamos vendo hoje?
Exatamente, lembra? Nós olhávamos para aquele movimento de Rússia e Ucrânia, 3 meses, 6 meses, tá maluco, 1 ano, né? E olha o quanto se estendeu, mas olhando para o movimento de precificação de mercado, é muito semelhante. Lá estava pior, né, naquele momento, porque era o primeiro grande conflito pós a pandemia. Agora nós já tivemos alguns outros no meio do caminho, com intensidades menores, e ao estourar esse movimento do conflito, o mercado rapidamente já vai para onde se protege. Ouro, petróleo e dólar em cenários convencionais, que hoje a gente sabe que todo esse movimento também de uma outra guerra, só que comercial / tarifária, mudou as perspectivas dessa trajetória do câmbio. Então, dito isso, Léo, na quinta sexta-feira a gente viu petróleo e o ouro colocando em patamares maiores. Agora, se não houver nenhuma interferência de outros países, né, de outra movimentação que possa deixar mais claro uma estabilidade e durabilidade maior desse conflito, o arrefecimento ele é natural. Isso já vem acontecendo principalmente no ouro. O ouro já está numa seara negativa, entregou bastante durante a madrugada. A gente também reflete, querendo ou não, né, na perspectiva do US 100, na Nasdaq 100, aonde nós tivemos quedas intensificadas também por um cenário de petróleo mais alto, aí sim o Fed não conseguindo reduzir juros e por aí vai. Hoje já está subindo quase seu 0,90, né? Então o mercado realmente já está diminuindo essa precificação, porém, qualquer painel urgente Mover Pro de novos ataques ou apoio para outros países se envolvendo, aí tudo que está arrefecendo agora é uma volta na mesma velocidade. 9h28, Gui, você ainda tem um destaque final, volto contigo em instantes. Da porta pra dentro, dólar R$5,528. Ô, Coutinho, segura essa doleta. Olha, os 5,49 são logo ali. Mínima intradiária R$5,527. E o Ibovespa Futuro avançando 0,97%, 138.610 pontos. São 1.350 pontos a mais para o índice futuro. Coutinho, o show de gráfico é seu. Vamos lá, Leozinho, e na verdade ainda pode descer mais, né? Porque a gente tá falando de R$5,524, que é essa linhazinha branca que a gente já tinha citado, mas o objetivo do dólar no curto prazo é R$5, acho que o Gui comentou, R$5,50, 5.509. Então, dólar permanece baixista, vai dar uma oscilada no 524, mas a priori o seu objetivo, 509. O índice do seu lado esquerdo vai bem, obrigado. O no 38.650, deixa subir mais um pouquinho, já desacelera. Seu objetivo permanece o que foi informado, o no 38.745, mas, de novo, day traders de plantão podem eventualmente ver o que acontece, leve queda para posterior alta, atento stop loss aí para quem tiver comprado. 9h30. Valeu, Coutinho, meu parceiro. Bom, é o seguinte, destaques da agenda, de novo para você se ligar. Olha só quanta coisa a gente já superou. Agora tem Empire State lá nos Estados Unidos. Às 8, esperava-se nessa faixa, relatório da OPEP, a AK já pagou. Também o IGP-10, logo no começo do programa, informação foi paga. 8h25 saiu o Boletim Focus, trouxemos aqui, repercutimos. Aí saiu o IBCBR, pagamos também. Agora você vê que aqui não tem caloteiro. E se tem uma produtora de conteúdo que não falha nos pagamentos das mensalidades, é a gloriosa Camila Nascimento, que já falou, Leozinho, toca pra mim aqui que eu vou falar de índice de atividade em Empire State lá nos Estados Unidos. É você, Cá. O índice de Empire State de atividade industrial dos Estados Unidos, que mede a atividade industrial em Nova York, registrou uma piora significativa, com uma variação negativa de 16 pontos em junho, saindo, então, de uma variação negativa de uma queda de 9,20 pontos para 16, Léo. Também ficando bem abaixo da expectativa, que era de um recuo menor de 5,90 pontos, Léo. Opa, então, fotografia bem negativa lá no Empire State, no índice Empire State, lá nos Estados Unidos. Bom, menos 16, com previsão de menos 6, não é pouca coisa. Vamos com imagens da tabela da volatilidade. Essa cobertura está começando agora. DXY, 0,15% de marcha ré, 97,99 pontos. O VIX, amigos, em função de uma percepção, em termos de dinâmica de precificação, de algo mais tranquilo em relação ao conflito Israel-Irã,
Então, de novo, em termos de dinâmica de precificação, e pergunta pro israelense lá em Tel Aviv se ele tá tranquilo, pergunta pro iraniano se ele tá suave. Ninguém tá suave, tá? Todo mundo é bastante tenso, e o problema humanitário, social, que uma dinâmica de ataque de uma nação contra outra nação contrata, enfim, manda para longe qualquer perspectiva de paz e de tranquilidade para se tocar a rotina como se tocava. Isto posto, quando você vai para a dinâmica de preços, nós podemos ter uma realidade diferente. O mercado coloca no preço dos ativos uma determinada dinâmica, quando a poeira baixa, já não faz mais sentido, em precificação, já não faz mais sentido monitorar como se monitorava, pensando no comportamento dos ativos financeiros, do ponto de vista humanitário, autoexplicativo. Então, soma-se a isso essa descompressão de 5,29%, ou explica-se com isso essa descompressão de 5,29%, e depois dessa fraqueza assumida pela perspectiva do índice Empire State, nós temos aqui, ó, 2 pontos base e meio a mais nos prêmios, em média, para os yields de 2, 10 e 30 anos lá nos Estados Unidos. Deixa cá passear pelos índices acionários americanos ainda no pré-mercado. Como é que eles se comportam nessa altura, hein, cá? O S&P diminuiu um pouco da alta, agora avança 0,64% aos 6.015 pontos, assim como o Nasdaq, que sobe agora 0,82% no mercado futuro, aos 21.809 pontos. Dow Jones avança 0,65% aos 42.808 pontos, e o Russell 2000, índice de small caps, está subindo 1,09% no mercado futuro, aos 2.124 pontos. Léo. Obrigado, Cá. Bom, as 7 magníficas vão avançando. Apple sobe 0,7, Amazon 0,8, Google 0,6, Meta 0,9, Microsoft 0,4, Nvidia 1, Tesla 2%. E da porta para dentro, para a gente se despedir do Gui, a gente tem aqui o Indifut avançando 1%, 1.400 pontos praticamente, e o dólar caindo 0,64. Pouco mudou. Gui, o seu destaque final, a gente volta a se encontrar amanhã. Pô, Leozinho, se o dólar permanecer aí abaixo dos 5,538,5, 5,50 pode vir ainda hoje. Força, Dolinho! Uma pressão vendedora significativa desde o primeiro segundo do dia de hoje. Então, de novo, se ficar abaixo do 5,538 aí até a abertura do Nossa Vista, temos notícia. Agora o índice, Coutinho foi muito bem, né? Estamos nesse range dessa resistência, impacto significativo aí dos vendedores, tentando proteger um pouco dessa perspectiva também altamente compradora. Então, se ficarmos abaixo desse 138.800, pelo menos uma correção ali em VWAP 138.300 tende a ser natural para o trader. Mas é um dia de apetite a risco significativo, bolsa para cima, dólar para baixo. Cuidado com movimentos opostos. Tamo junto, Leozinho. Um beijo do Cunha. A semana só tá começando. Fui! Obrigado, meu garoto. E no gráfico você acompanha a dinâmica do dólar para baixo, da bolsa para cima. É assim que vamos? O que será que o Buca vai nos contar, hein? TC News, seu resultado é nossa marca. E eu te digo mais, logo depois do nosso glorioso convocado recado aqui para você se inscrever na corretora, você vai curtir não só o Pedro Albuquerque falando de Brasil, cenário doméstico, como também o cenário internacional. Como é que ele está operando o mercado com essa condição e com essa dinâmica de precificação Israel-Irã, Irã-Israel. Uma das atrações. E já tem muita gente perguntando sobre criptoativos. O Buca vai passar por tudo isso. Agora sim, TC News, seu resultado é nossa marca. Agora somos uma corretora, mas nunca vamos deixar de ser uma comunidade. Acompanhe a carteira real e performance de outros usuários. Em tempo real. Opere como os melhores. Opere com traders. Traders. Baixe o app e abra sua conta. Grande Buca! Bem-vindo e bom dia! Bom dia a todos. Vamos lá. Amanhã, minha Masterclass. Se cadastrem na Traders. A carteira pública tá maravilhosa, por sinal. Amanhã às 17h30 eu vou dar um aulão de horas ensinando tudo que eu olho sobre mercado financeiro, para vocês operarem com mais assertividade. Então é só se cadastrar na corretora, 2-3 minutos, pegar a minha Masterclass e reservá-la ali no próprio app do TC, na loja do Trader, tá? Espero vocês,
Vai bater mais de 1.000 pessoas na minha aula. Amanhã, às 17h30, ainda dá super tempo de vocês participarem. Vamos lá? Mercado? Máscara tá na tela, tá, Buca? Só pra galera não deixar de se inscrever. O chat vai fixar agora a mensagem com o link e também tem na descrição. Diga lá, Buca, o teu panorama, à vontade. Meu panorama foi o que eu passei na sexta, né? A gente aumentou posição em criptoativos em Ethereum, um pouco em Bitcoin. A gente já tinha zerado short de índice dias atrás e se mostrou, pelo menos por enquanto, uma decisão acertada. A gente tem tradado o range lá, eu mostrei no Terminal Traders para vocês, que tem o copiloto com inteligência artificial, também exclusivo da nossa corretora. É só abrir conta, operar e destravar o terminal. Mostrei aquele range, 134, 135 mil pontos, banda de cima 140, 141 mil pontos, o índice encaixotado, e ali estava vendido de índice contra a carteira comprada, o mercado realizou, nessa banda inferior eu perco o conforto de estar vendido, soltei o índice, tá? Estamos aqui agora. Acho que Ethereum pode dar um corridão, tem se comportado relativamente bem, bateram com força, com medo da guerra, e essa guerra me parece que tem um claro vencedor, Israel. Não sou nenhum especialista militar, mas o Israel está com total domínio do espaço aéreo do Irã. O Irã ataca civis, Israel ataca principalmente todos os alvos militares importantes, e daqui a pouco o Irã não vai ter mais capacidade de lançar os mísseis balísticos, né, em um volume alto suficiente para que fure as barreiras de Israel. Então me parece que estamos caminhando para um final dessa guerra que pode acontecer essa semana, na próxima, mas está bem claro que Israel está com uma superioridade muito grande. E para entender essa superioridade é só olhar a Bolsa de Israel, Léo. No domingo que a Bolsa abre, a Bolsa subiu. Ela abriu em baixa e ela terminou o dia em alta. Esse é o melhor termômetro, no meu entendimento. O mercado erra também, mas é o melhor termômetro para entender como Israel está indo nessa guerra, tá? E aí, Léo, a gente vai ter um risco de cauda eliminado do mercado, né? Sempre houve esse incômodo com relação ao Irã, com relação ao eventual ataque muito destrutivo a Israel, com relação a uma eventual bomba nuclear, e o programa nuclear do Irã está sendo voltado 5 para 10 anos para trás, né? Então vai demorar tempo para o Irã se recompor, imaginando que o regime continue, não é uma certeza. Então a gente tem um risco de cauda ali do Oriente Médio sendo eliminado nesse exato momento. É uma boa notícia, apesar da guerra muito feia, né? Os ataques contra as cidades de Israel, enfim, também morrem civis no Irã. É uma guerra feia, mas é um risco de cauda que deve ser eliminado aí à conclusão desse evento. E uma coisa é a duração do conflito e do mau humor entre as nações em si, Israel e Irã. Outra coisa é a dinâmica de precificação, que o teu comentário já matou aqui, né? Quer dizer, de saída a gente viu muito estresse, sobretudo na precificação do petróleo, e já há uma acomodação. Tem ouvinte escrevendo aqui, ó, o caso do Bruno Vargas. Brent caindo 2% agora. Então já é um movimento de retorno muito rápido, né, Buca? Pois é, eu falei com o Marcos ontem à noite, né? A gente não dorme e acompanha o mercado 24/7. Eu falei, se eu tivesse como operar o Brent ontem à noite, eu teria vendido ou comprado put. Acho uma boa operação. Ele abriu em alta ali no 77, face aos ataques a algumas refinarias, tanto uma de Israel quanto algumas do Irã. Lembrando que as refinarias do Irã é só para produção interna, venda interna, né? E o sinal é de que a guerra vai acabar e que Israel é vencedor da guerra. Tá um sinal muito claro da incapacidade do Irã. Foi um ataque muito preciso de Israel, do Mossad, contra diversos alvos, decapitou ali a alta liderança do exército do Irã. Então a guerra vai acabar e o vencedor dessa guerra vai ser o Israel, Léo. E aí o petróleo subiu com muita força. O petróleo saiu de $60 mais ou menos, eu estou fazendo a média entre o WTI e o Brent, e bateu lá 74, 75 Brent, 77, 78 WTI. É short.
Eu sou short estrutural de petróleo. O que a gente está vendo de uma transição do mercado de transporte, carros, a China, 60% dos carros vendidos são elétricos. A China, nesse ano, ela vai decrescer o consumo de petróleo. Isso é sem paralelo. Então você tem uma pressão de baixa nesse mercado grande. E os países estão crescendo um pouquinho menos, né? Daqui a pouco os Estados Unidos vai acontecer o que aconteceu na China. Mesmo com o Trump incentivando o transporte de carros a combustão, a indústria de petróleo, isso vai acontecer, é inevitável. A Tesla acabou de lançar uma atualização do Model X, o carro tem um range de 410 milhas, vezes 1.6, você tem 620, 630 quilômetros de bateria, né? Daqui a pouco as baterias duram 800 mil quilômetros. Como competir, né? São carros mais baratos, vão ser mais baratos e com uma autonomia maior. Então acho que é inescapável. Então o petróleo, ele deveria parar nesses 80, a não ser que aconteça alguma outra loucura. A gente também está sempre suscetível a problemas geopolíticos. Tem que ficar atento ao mundo, né? Um mundo complexo, tem 2 guerras rolando a todo vapor, mas a principal guerra onde afeta já uma produção grande de petróleo me parece que está indo para um final, e o Israel não atacou a produção de petróleo. Isso. Atacou as refinarias. Né? Nem o Irã até aqui fechou o Estreito de Hormuz. E se fechar esse Estreito de Hormuz, Léo, só desculpa te interromper. À vontade, claro. Os Estados Unidos vão entrar na guerra. Fechou o Estreito, Estados Unidos vai entrar na guerra, provavelmente a Arábia Saudita entra na guerra, os países ali do Oriente Médio, os demais países entram na guerra. Fechou o Estreito, o Irã sabe que acabou o regime. Passam pelo Estreito de Hormuz 30% a 40% da produção global de petróleo, quer dizer, não é pouca coisa, é bastante coisa, pode ser um impacto enorme, seria, né, caso houvesse o fechamento, mas o Irã vai ter que colocar isso na conta, né, se faz o fechamento, convoca basicamente Estados Unidos, Arábia Saudita, outros players para serem enfrentados. Nós temos 9h44, o Samir da Silva tá por aqui. Buca, o RNM, que é um ETF voltado para a energia nuclear, especificamente urânio, o RNM está subindo 6% no pré-mercado americano, Buca. Entre os conflitos e a necessidade de energia no futuro, você acompanha essa tese? Gosta? Eu gosto, mas a gente não pegou. Infelizmente, o urânio passou aqui pela nossa equipe. A grande verdade é que saiu uma ordem executiva do Trump há semanas atrás, incentivando a produção de energia nuclear, tá? Por quê? E aí foi o que eu tenho repetido várias vezes aqui na TC News, e foi grande parte da valorização da carteira do TC Cosmos foi a carteira de inteligência artificial, tá? Eu vou explicar rapidamente de novo para que vocês entendam uma magnitude do consumo de energia que tem para frente. A gente está numa era de uso massivo de inteligência artificial, são via os apps mais conhecidos como o GPT, o Grok, o Gemini. Você faz uma pergunta e você recebe uma resposta em texto. Agora a gente está já passando por uma nova fase, que foram os novos motores de imagens atualizados do GPT, todo mundo gerando imagem adoidado para marketing pessoal, para empresas no geral. Então você tem um consumo de poder computacional ordem de magnitude maior que texto. E aí você lançou o View 3 da Google, que é para você criar basicamente um CGI, um filme, ou um trecho, um trailer, qualquer coisa. Imagina o uso de poder computacional. Então a gente está indo para a era de vídeo agora. E depois da era de vídeo, a gente vai ir para uma era de um metaverso, que um AI específico vai criar um mundo em tempo real com um bando de pessoas conectadas. Então é um uso exponencial e depois vai além. Então é um uso exponencial de poder computacional e aí vai energia. Mesmo que esses modelos sejam mais eficientes, como o DeepSeek fez de fato um breakthrough no começo do ano, o uso é tão massivo e é tão exponencial, saindo de texto para imagem, para vídeo, para gaming, metaverso, que energia é crucial. E aí você vê a China com uma grande vantagem, Léo. A China, você vê o gráfico de energia solar na China explodindo.
energia nuclear explodindo, o chinês é rápido, né? E os Estados Unidos ligou o alerta vermelho porque vai faltar energia. Simplesmente vai faltar energia. Para todo esse uso de poder computacional tem um gargalo de energia. E aí produção de energia baseada no carvão, que eles chamam de carvão limpo, que é a nova geração. Polui um pouco? Polui, mas tem que ter. Aí produção de energia nuclear. Estímulo desse tipo de matriz energética para acompanhar o consumo que vai ter, principalmente através de inteligência artificial. Então é massivo, é uma loucura muito doida o que vai acontecer nos próximos anos, tanto no uso de inteligência artificial, como no consumo de placa, consumo de energia. Então a gente vai viver uma grande revolução. E o Brasil, se fosse esperto e inteligente, ele deveria aproveitar essa onda. Deveria trazer aí os data centers para o Brasil. A gente tem ampla abundância de sol, de energia hidrelétrica, para aproveitar essa onda que está acontecendo agora. Os data centers de inteligência artificial, eles podem estar no mundo inteiro. A latência não é algo crítico, né? Então podem estar, inclusive, no Brasil. 9h48. A Aline está por aqui, manda um abraço a todos. Diz: Buca, sempre te considerei um visionário. Como é que é a alocação de vocês pensando em computação quântica? Me parece que é um futuro. Eu não me considero um visionário, mas obrigado pelo elogio, Aline. Computação quântica, a gente está ainda vários anos atrás a chegar aí numa escala de produção comercial e de receita significativa. Você tem dois players, você tem o próprio Google e você tem a IBM, né? Eu tinha dado uma olhada na IBM até para olhar esse caso de computação quântica, mas a gente ainda está vários anos atrás. É muito parecido com humanoides, tá? O humanoides está até mais quente. Você vê os vídeos, você vê os humanoides fazendo aquelas lutas de Kung Fu, escalando uma montanha, separando sacolas numa linha de produção industrial. Então o humanoides está um pouquinho mais quente, né? Você vai ter talvez uma produção, a Tesla tinha anunciado 50 mil Optimus esse ano. Não vai ser, deve ser menos. Mas a partir do ano que vem começa a esquentar cada vez mais o tema de humanoides. Então, na sequência, acho que até de mercado endereçável, o humanoides ele é um tema bem maior, que desperta um interesse grande nosso. Tem algumas empresas no Japão, tem empresas na China, tem empresas nos Estados Unidos que fazem, listadas, né? Que aqui é o interesse. E a gente tem olhado, mas ainda não dá para entrar, né? Você está pagando muito na frente. No começo do ano essas ações explodiram e caíram bastante porque você ainda não vê a possibilidade de receita. E não só isso, né? Às vezes você tem uma tecnologia que é inovadora e disruptiva, mas ela vai ficar muitos anos sem dar dinheiro. Então a gente tem que também prestar atenção nisso, tá? 9h50. O Matheus está dizendo: Aline, nesse caso, considera papel de NVIDIA, apostando que NVIDIA teria alguma contribuição, considerando o computador quântico. Já o Samir está dizendo que VEG pode, em cima do teu raciocínio de energia, pode ser um dos cases mais campeões, porque fornece energia, trata de energia. Você vê assim também? A VEG passou por um mau momento na bolsa, né? Tá passando, é raro acontecer com a VEG, é uma empresa espetacular, mega gestão, e pode ser um canal, pode ser uma via, um veículo para a gente surfar talvez esse tema, né? Acho que acho que mais puro, né? É o próprio setor elétrico. Tem empresas do setor elétrico que ainda estão pagando aí IPCA mais 10, IPCA mais 8, IPCA mais 9. Diminuiu aí, a TIR está menor agora por conta da alta das ações, mas ainda tem possibilidade ainda de bons investimentos em utilities, principalmente no setor elétrico brasileiro. 9h51. Buca, rapidinhas aqui, são várias as perguntas. A primeira: 14,75 ou 15 não é o que você gostaria que acontecesse, é o que você acha que vai acontecer. Pois é. Você vê a expectativa do Focus, né? A Melhorou, gente tava né? com o IPCA ali 25 em 5,70, acho que foi o high. E agora tá 5,25, né? A gente viu um fechamento na expectativa de 2025, 26 tá flat lá nos 4,50. Eu sou do time da manutenção. O Brasil, ele tem uns juros disparados dos países significantes bem acima. O juro real do Brasil
é extremamente alto, né? A gente está falando de um IPCA de 5,25 para um juros de 14,75. Então você tem um juro real muito alto no Brasil e eu não vejo sentido de mais 0,25. Mas o mercado, 55% das apostas olhando na curva ali, entre 55% e 60%, tá de mais 0,25. O mercado adora pedir mais juros, né? Vamos ver o que acontece. Saíram dados bons, o IPCA veio bem. Tem esse vento contra, que é o preço do petróleo, mas me parece que é temporário. Também tem incerteza de atividade que gera mais um conflito. Então, nesse balanço de riscos aí, o Banco Central tem motivos para segurar a onda e manter os juros a 14,75. Na minha opinião, os juros ficam em 14,75, mas eu estou fazendo aqui uma salva que eu sou a aposta minoritária do mercado hoje, o mercado acha que sobe 0,25 a mais. E aí, obviamente, encerra, né? Eu não acho que vão deixar em aberto, vai se encerrar o ciclo em 15 ou 14,75 nessa reunião. Hoje nós temos um evento muito importante, eu não minimizaria, falei isso desde o início do programa. Nós temos a votação na Câmara dos Deputados do chamado PDL. É o projeto de decreto legislativo que susta o decreto que o Palácio do Planalto endereçou sobre o IOF lá atrás. E o foco é no placar, Buca, porque a urgência para ser aprovada precisa de 257 votos favoráveis. Mas já há alguns analistas que projetam mais de 300 votos em favor da aprovação da urgência. Aprovar a urgência desse projeto, que basicamente elimina a agenda pretendida pelo Planalto, é derrotar o Planalto. Então é muito importante em termos de governabilidade. Como é que você está vendo isso? Eu estou vendo sempre... É sempre uma relação de não a Câmara, ela é o lado bom, né? A Câmara está preocupada com emendas parlamentares. E eles não receberam as emendas e aí fica esse achaque. A verdade é que você tem popularidade baixa do governo. Quando você tem popularidade alta, fica o balanço, né, entre o executivo e o legislativo fica pro lado do executivo. O executivo tem mais força, ele impõe a agenda custando menos. Quando você está muito fraco, que é o caso neste momento do PT e do Lula, popularidade bem baixa, apesar da gastança, o legislativo começa a jogar o jogo dele, né? Nunca é a favor do Brasil. Então eles estão fazendo o jogo. Teve uma reunião no fim de semana do Lira, que é o relator do PL de isenção do imposto de renda, com o presidente da Câmara, que é o Hugo Mota, com o Lula. Qual é o resultado disso? Vamos ver o que acontece. Eu acho que o governo não vai conseguir passar uma boa parte da agenda que ele enviou para o Congresso, mesmo essas novas medidas de aumento de arrecadação. O jogo tá duro, tá difícil, né? Aí veio o STF, o Dino, embaralha mais ainda o jogo. Acho que o governo vai ter um pedaço do que ele quer, entendeu? Um pedaço do que ele quer. E o Congresso vem com essa narrativa de corte de gastos, que é para pressionar o governo a liberar emendas. Eu não acho, eu sou bem cético, Léo, com questão de qualquer medida estrutural de corte de gastos na véspera da eleição. Ninguém vai fazer esse movimento. Esse movimento, inclusive, deveria vir do governo, né? O executivo que deveria chamar essa agenda, mas ele não vai chamar, a gente sabe os motivos. Então o Brasil vai ficar assim, entendeu? Meio que a deriva. Só que o cenário internacional é muito bom para mercados emergentes. Você vê o dólar. O dólar tá 5,50. 5,55, né? Você vê o DXY. Reflexo do nosso do real bem aqui. DXY tá 98 e tralalá. Tá? Chegou a bater 110 depois da eleição do Trump. Então o dólar perdeu potência versus outras divisas, entre elas emergentes. Então, quando isso acontece, você tem um vento de cauda mais favorável para mercados emergentes, tá? Então, a gente está vivendo um cenário relativamente benigno, por enquanto, para emergentes. E aí a gente vai analisando semana a semana se isso se mantém. Só que também a gente está chegando perto da eleição. Aí que tá. Pô, metade do mês 6, entendeu? Falta um ano, 3, 4 meses para a eleição. Então, não falta muito mais para a eleição. Tem saído matérias da mídia que o Bolsonaro emitiu sinais para o Tarcísio ser o candidato, né, à presidência, com a Michelle de vice.
Caso isso aconteça e tem que sair da boca do Tarcísio para fazer preço no mercado, eu não acho que ele vai fazer isso agora. Da boca do Bolsonaro, você quer dizer? Dos dois. Ah, ok. Se o Bolsonaro falar, também vai fazer preço. Ok. O Bolsonaro dá uma declaração que acha que é o Tarcísio que tem que ser o candidato à presidência. A gente vai ver uma reprecificação na bolsa. Enquanto isso não acontecer, enquanto for matériazinha na mídia, não vai fazer preço. Ou o Tarcísio tem que falar, ou o Bolsonaro tem que falar textualmente isso. E aí sim, a gente pode ver um rally inicial na expectativa do Tarcísio, mas eu quero lembrar a todos que vai ser uma eleição bem difícil. Não vai ser uma eleição fácil. O Lula, mesmo com essa popularidade baixa, sempre é muito perigoso em eleição. E ele tem a máquina a seu favor, né? Então aí, estamos vendo as medidas. É uma medida por semana. É um novo gasto por semana. Então não vai ser uma eleição simples, mas eu acho, na minha expectativa, é que hoje, analisando tudo que a gente tem dentro do contexto, caso seja realmente o Tarcísio, ele leva a eleição de 2026, no meu entendimento. Às 9h58, esse é o Buca. Buca Criptoativos, você falou de aumento da exposição dentro do TC Cosmos a essa classe especificamente, com destaque para Ethereum. Não, a maior posição é Bitcoin, o rei. A gente sempre vai ter aqui uma posição maior de Bitcoin, tá? Bitcoin manda, tem um fluxo fortíssimo. Quando ele lateraliza num raio como esse, chegou a bater 103, 104, 105, a gente diminuiu acima de 108. Quando ele fica lateral, normalmente é bom para altcoins. E a gente tá vendo... A gente via um princípio de forte alta do Ethereum, aí veio a guerra. O Ethereum é tão... A gente brinca que ele é tão azarado, que quando ele vai correr, vem um fato novo, né? Mas há uma mudança de narrativa com relação ao Ethereum na minha visão. O Baroni, que é CEO do TC, ele estava num evento de corretoras lá em Nova York e há um otimismo muito forte para mercado 24/7, igual cripto, tokenização de ativos, tudo isso passa por baixo do Ethereum, tá? E o Genius Act, que deve ser aprovado nos Estados Unidos, que é para ter uma legislação para stablecoin. Stablecoins também passam por baixo do Ethereum, grande maioria, maior parte do volume. Então eu vejo como nunca antes um movimento não só de narrativa, mas de tecnologia de adoção que pode impactar potencialmente muito forte a rede de Ethereum. Então eu gosto de Ethereum neste momento, é muito volátil, extremamente volátil, tenham cuidado. Quando você vai investir num ativo mais volátil, você tem que investir um valor financeiro menor. Não precisa não investir. Bota um percentual menor, ajusta a volatilidade. É isso que a gente faz, tá? Risco alto, sem dúvida nenhuma, tá? Colocando aqui 100% transparente para vocês. Então prestem atenção, mas acho que é um tema legal. E aí a gente vai olhar os ETFs, né? Que o Ethereum e Bitcoin tem ETFs na Bolsa Americana. Tá com uma captação muito grande o Ethereum como nunca teve, tá? Então acho que são pontos de atenção positivos aí na minha visão. Então a gente tem Bitcoin, maior posição disparada, mas a gente tem um pouquinho de Ethereum de novo. A gente sempre estava tradando Ethereum aí. Voltamos nesse susto agora. Na sexta, deu pancadão ali abaixo de $2.500 o Ethereum. A gente montou uma posição. Grande Buca, deixa o seu destaque final com mais uma convocação. Mais de 3.200 pessoas estão te ouvindo agora, Buca. Eu quero. A minha Masterclass é amanhã. Para você que já sabe operar, ou você que não sabe operar, acho que serve para os dois, né? Eu vou falar todas as minhas técnicas de investimento amanhã. Tudo que eu aprendi ao longo desses 18 anos, o TC Cosmos é o melhor fundo do Brasil, multimercado, dentro de vários estudos divulgados desde 2023. A gente está aí a 270, 280 do CDI esse ano. Eu vou passar minhas técnicas amanhã às 17h30. Para participar, o link está no chat. É só se cadastrar na Traders, a corretora do TC, tá? E reservar minha Masterclass lá na nossa loja, no próprio app onde vocês fazem o cadastro. Só isso. Então eu espero todos vocês participem, tá? Que vai ser um aulão super legal, de várias horas, para que vocês apliquem as minhas técnicas no dia a dia de investimento de todos vocês. Valeu, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado, Buca. Esse é o Pedro Albuquerque, passando pela nossa bancada.
em plena cobertura da TC News. 10 horas, 1 minuto. Tá na hora de você se ligar nos destaques da edição de hoje do Mercado à Vista. Então, só se for agora. EVE da Embraer fecha acordo de 1,4 bilhão de reais e prevê 30 mil carros voadores até 2045. Estudo estima receita de 280 bilhões de dólares em mobilidade aérea urbana. Contrato inclui venda de 50 carros voadores com primeira entrega prevista para o quarto trimestre de 2027. JBS vai pagar 2,21 bilhões de reais em dividendos nesta terça-feira. Terão direito aos dividendos aos acionistas com posição acionária registrada no encerramento do pregão da B3 no dia 23 de maio de 2025. Vale obtém licença prévia para projeto de cobre em Carajás. Projeto tem como objetivo estender a vida útil do complexo de Sossego, contribuindo com uma produção média anual de aproximadamente 50 mil toneladas por ano ao longo de 8 anos de operação. B3 exige reenquadramento de ações da Azevedo e Travassos Energia. A empresa disse que no momento não está considerando realizar um grupamento de ações. A Americanas obtém mais de 500 milhões de reais em descontos para quitar dívidas fiscais com a União. Termo de transação com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi firmado nesta semana pela companhia em meio à recuperação judicial. 10 horas, 3 minutos, Mercado à Vista tá no ar. Você se ligando no minuto a minuto da cobertura que aponta para uma abertura forte do Ibovespa. O Ibovespa está subindo só 0,07%, mas o Indifut está avançando 1,04%. São 1.500 pontos. Pouco a pouco a vista vai correr atrás. O dólar tem um recuo de 0,57%, R$ 5,536. E em relação às blue chips, todos os papéis que constam aqui estão avançando, todos. Só não subiram ainda programado. Ambev, B3, Embraer, Magalu e Santander. São só 5 papéis. Todos os outros, nem 5 minutos temos, já estão na área e estão saindo bem na foto. Vamos pedir para o Coutinho organizar graficamente dólar e índice para a dinâmica de hoje. Agora do à vista, Coutinho. Bem-vindo de volta. Vamos lá, pessoal. O índice do seu lado esquerdo atingiu 1,38,750, como eu comentei, e era um pit stop. O pit stop tá lá, subiu, desacelera. Agora temos que ver o que acontece. Opção número 1, lateraliza, sobe. Opção número 2, corrige a 1,37,950. Quem está comprado no índice, por favor, atento. Dólar, tudo sob controle, R$ 5,525 chegou a bater, muito próximo daquele número que a gente cantou, R$ 5,524, mesma coisa. Ou ele lateraliza para posterior queda, ou o dólar sobe, vai a R$ 5,548 para posterior queda. Os dois instrumentos em ponto de inflexão. 10h05, obrigado, Coutinho. Gabriel Junqueira na ponta da conexão, também conosco. Destaque inicial, Gabriel, bom dia. Bom, muito bom dia, Léo, muito bom dia, Camila, muito bom dia, Coutinho, pessoal que está nos assistindo, um dia bem mais animado nos mercados, né? Depois de tudo que a gente viu na semana passada, o excesso de incerteza, principalmente pelo exterior, a gente tem uma bolsa que abre hoje com notícias mais positivas vindas ali do Focus, né? Então o ambiente Focus trazendo uma positividade maior para os indicativos da renda variável aqui no Brasil, curva de juros fechando agora, ela está até nas máximas do dia, né? Tô vendo aqui o 35 no 13,72, aqui numa certa estabilidade, dólar para baixo e bolsa para cima, né? Índice futuro subindo 0,90, bastante positiva essa abertura de mercado hoje, Léo. Obrigado, Gabriel. Daqui a pouquinho as notícias do dia e os destaques que você mesmo separou. Agora, a abertura geral. Senhoras e senhores, composição do Ibov, só Prio está caindo 0,50%. Ninguém mais cai em nada. Dos papéis que estão caindo, e eu não posso nem construir assim no plural, porque só Prio está caindo. Prio 3 recua 0,36%. Todos os outros papéis já precificados estão atuando no terreno verde. Vamos aos destaques positivos.
CSNA3 avançando 2,5%. CVC 2,20, Açaí 1,92, Minerva 1,65 e Usiminas 1,5. São os papéis que mais avançam em variação percentual. Por pontos, Itaú, Vale e Bradesco. Somados, os papéis entregam praticamente 300 pontos para o Ibovespa. Ibovespa que vai avançando 0,54%, 137.955 pontos. Olá, hein? Olá, o Ibov de volta aos 138 mil no à vista, enquanto o Indifut já pode começar a se animar com os 139 mil pontos, está agora em 138.600, curva de juros 2 pontos base a menos em toda a extensão, é assim que nós estamos. O dólar cota R$ 5,543, é um recuo de 0,44%. Em relação às blue chips, nós temos Ambev B3 em leilão, Banco do Brasil sobe 0,9, Bradesco 1, CSN 3, Eletrobras avança 0,7, Elet 3, Elet 6, Gerdau sobe 1,3, Itaú 1,24, Petrobras tem alguma correção, Petri 4 está caindo 0,20, Petri 3 está avançando 0,46, Santander avança 0,9, Suzano está no 0,0, Usiminas sobe 2, Vale sobe 1 e VEG sobe 1,09. Ambev sai de leilão, sobe 0,6, B3 está subindo 2,30 a 13,35. E eu devia aqui para vocês Embraer avançando 0,96% a R$ 67,19. TC News, seu resultado é nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. Bom, 10h08. Pano de fundo. Gabriel Junqueira, olhando para os setores, o petróleo que se destacou na sexta-feira é o setor que vai realizando um pouco, assim, com muitos asteriscos e aspas. É um segmento mais lateral, sem o que eu poderia chamar de correção, por exemplo. Agora, para além do petróleo, setores que sofreram um pouco na sexta e que vão avançando hoje, destaque para bancos, setor financeiro como um todo, dá pra gente chamar assim, e vai me chamando a atenção alguns papéis cíclicos. Não nos esqueçamos, quarta-feira tem decisão do Copom e tem ainda uma queda de braços pra gente saber se essa Selic para em 14,75 ou se ela avança para 15. É no que depender de Magalu subindo quase 3, CVC subindo quase 3, tem uma galera apostando que em 14,75 já tá bom, né, Gabriel? Pois é, né? E eu faço parte dessa galera, Léo. Eu também tô acreditando aí que 14,75 é o topo dos juros no Brasil, né? Óbvio que a gente só vai saber a decisão a partir do momento que o Copom anunciar na quarta-feira, então isso é muito importante. Véspera de feriado também, então sempre é bom lembrar que quinta-feira não tem pregão, né? Sexta a gente tem, mas quinta não, feriado de Corpus Christi, né? Mas mercado hoje bem animado, assim, acho que o que chama bastante atenção também. E aí, para a gente olhar esse movimento interno, vale a pena analisar a diferença entre o Small Caps e o índice Ibovespa, né? Então a gente está vendo aqui um Ibovespa subindo 0,87 contra um Small que sobe 1%, né? Então o Small abrindo aqui uma diferença em relação ao índice Ibovespa, o que caracteriza esse movimento que a gente vem vendo desde o começo de 2025, né? Quer dizer, empresas domésticas ligadas a juros, ligadas à economia local, performando muito bem. A gente citou aqui algumas varejistas, eu cito Grupo Simpar, que é um grupo que eu gosto bastante, um grupo bastante alavancado, de boas empresas ligadas à logística. A gente tem JSL, Movida, Vamos, dentro do Grupo Simpar aqui, máxima do dia para H3, 5,67, 2,30 de alta. Setor de educação também subindo bem, Ânima, Cogna e Dux também performando muito bem, e o nosso setor de construção civil, que também vem performando bem. Então, o combo aqui da economia local e dos juros, entregando para o investidor hoje um resultado muito positivo, mesmo com uma curva de juros, Léo, que não está fechando tudo isso que a gente poderia imaginar, né? Então, você olha aqui para o F35, eu gosto sempre de analisar o F35, porque quando a gente fala de Estados Unidos, a gente fala do Treasury de 10 anos, o nosso Treasury de 10 anos aqui
é o DI 1F35, né? Então, gosto muito desse contrato de DI e ele não está fechando essas coisas, né? Ele está ali mais ou menos num 0 a 0, mas performando aí as empresas ligadas à alavancagem, ligadas à economia local, o que é traz um pouco de surpresa para os investidores, né? E outra coisa que também traz um pouco de surpresa é a performance do dólar, né? O dólar, que muitas vezes é encarado, né, como um ativo de proteção, até mesmo na semana passada, no almoço de negócio, o Vini me perguntou sobre isso, se num momento como esse que a gente vive de incerteza, de guerra, o dólar seria uma boa proteção. E a resposta é que o que ele está mostrando para a gente é que não, né? Porque o dólar está caindo bastante e não está sendo esse ativo de proteção. Muito em função também do que está acontecendo com o dólar globalmente, né? Não é uma questão do real sendo forte, e sim um dólar global mais fraco, quando a gente olha até para o DXY, Léo. 10:12, obrigado, Gabriel. Bom, é o seguinte, pessoal, a Camila Nascimento tem um relatório que foi divulgado sobre a VEG, vamos ver por qual casa, por qual instituição e com qual pegada. E tem também os destaques corporativos, então capricha, cá, o Gabriel e o Coutinho estão à disposição. Você. Vamos começar então com o relatório de VEG. Foi um relatório divulgado pela XP, que projetou para a VEG um lucro líquido menor do que os consensos. A XP projeta para a VEG um lucro líquido de 7 bilhões e 400 milhões de reais em 2026, 11% abaixo do consenso, aliás, só corrigindo, 7 milhões e 400 mil. A VEG terá ventos contrários em relação aos ciclos que a companhia passa, que limitam o crescimento de curto prazo, de acordo com os analistas. Então, a XP rebaixou a recomendação da companhia para neutro, com preço-alvo de R$ 46. VEG avança 0,71%, apesar desse relatório, aos R$ 42,69. Junqueira, vou pedir então a sua análise de VEG e também o seu comentário em relação a esse relatório da XP. Bom, Cami, a VEG é um papel aqui, né? A gente até comentou na semana passada, é um papel que já foi muito queridinho dos investidores, né? Um papel com fundamentos bons, tem crescimento, mas ele acaba sendo muito ligado, principalmente à questão da exportação, então é um papel que sofre com as tarifas do Trump e com a questão do dólar, né? Então, num ambiente de dólar mais fraco, a VEG sempre foi vista ali como um papel muito dolarizado, né? Então, o investidor ele acaba fazendo essas conexões do valor da ação com alguns triggers externos que podem afetar ou não tão diretamente o resultado, e aí a empresa acaba sofrendo, né? Então, num ambiente como a gente está vivendo o atual, eu acho que VEG é um papel para a gente deixar um pouco de lado, que tem outras oportunidades para a gente ficar mais atento. E o gráfico, Coutinho, o que ele está falando para a gente? Tá correta a sua análise, olha só, VEG sai de 36, vai a 60, faz todo o ciclo, lateraliza na baixa, lateraliza na alta, e é o que você falou, eu deixaria VEG em stand-by, VEG não é papel para agora, VEG cota 4274, o objetivo de VEG é 3826, ou seja, além de não estar no momento, eu ainda tenho downside projetado, se realmente perder aqui o 4179, vai a 38, e aí chegando no 38, ok. Acumulação, região de compra, aguarda a figura, e aí VEG pode se tornar uma boa opção. Para mim, agora, a VEG é manutenção. Então, vamos seguir aqui com os outros destaques, começando por Embraer. A companhia fechou um acordo de mais de R$1 bilhão e prevê 30 mil carros voadores até 2045. Então, vou pular aqui, né, destacar essa parte do texto, em que, em paralelo ao anúncio do contrato, a IVE divulgou um estudo global de perspectivas de mercado de mobilidade aérea urbana e, segundo as projeções, a demanda por eVTOLs poderá atingir 30 mil unidades até 2045. Embraer reage bem a essa notícia, está disparando 4,44%, estava na máxima do dia, agora há pouco, R$ 69,39, Junqueira. Pois é, né? A Embraer está performando muito bem, é um papel que vem entregando muito resultado. Vale lembrar que a gente está tendo atualmente a Paris Air Show, né? A principal feira de aviação do mundo, né? E a Embraer confirmou a venda de nova unidade do KC-390 para a Força Aérea de Portugal, o 6º avião do modelo adquirido pelo país, além da inclusão de 10 opções de compras adicionais no contrato voltadas a futuras aquisições por membros da OTAN,
via acordos governo a governo, né? Então, muito positivo. Também a questão da IVE, que é essa subsidiária dos carros voadores, né? Então, colocando aqui acordos vinculantes de vendas de até 50 eVTOLs à operadora brasileira Revo. Então, muito importante. Embraer é um papel que ficou um pouco de lado, deu uma certa consolidada, mas com essas notícias pode estar indicando que tem tudo para voltar a subir. E o gráfico, Coutinho? A consolidação veio em fevereiro 25, você está certo, né? Então, assim, Embraer subiu como se não houvesse amanhã, consolida ou lateraliza a partir de fevereiro, março 25, agora já tem um pivôzinho de alta, cota 6943, deve dar uma mexida no 70, 80, o objetivo é quase R$80, quem está comprado está bem comprado, novas aquisições acima de 71, gráfico em escala semanal, ou seja, movimento mais longo, não precisa comprar tudo de uma vez, compras parceladas, preço médio positivo. Às 10h17, tô bem, meu caro Coutinho. Olha só, mais de 3.150 simultâneos. Cadê o like da galera? Pro Fante, pro Augusto Nichelle, para o Guizão. Vai ter Uber voador. Já pensou? Já pensou? Você entra no carro, ao seu lado está o piloto. Olá, boa tarde. Vamos para onde? Vila Madalena, por favor. Claro. Tá chegando esse momento? Quem sabe, hein? O Leandro França Dias, meu amigo querido, desde o primeiro minuto com a gente. Também tá aqui o Kleber Neves, carro voador. O Kleber Neves não está acreditando na ideia de carro voador. Garotinho, você nunca assistiu os Jetsons? Quem mais tá aqui é o Leandro Almeida, o Paulo César, também o Wellington, o Olha a Faca, o Delta Opções. Olha o Paulinho aqui. Valeu, Paulinho. Pro Ricardo Cunha. Também pro Brasino, não sei o que é isso. Quem mais? Ó, o Frank Oliveira, o Gavião, o Jonathan, o Ale Mendes. Alô, galera da Tchê. Churrasco, bom chimarrão, fandango. É, meu garoto. Bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o povo gosta. Não é o povo, é o velho, é o velho. Não é o povo, é o velho, tá bom. Olha assim, ó, vou te falar, você é corneteiro também, vou te falar, quem mais tá aqui, ó? O Ragnar e o Cláudio Power Max, pronto. Vamos lá, Camila Nascimento, agora a gente olha para a JBS, no momento em que o Ibovespa sobe 0,95%, são 1.300 pontos de hidratação, 138.517 pontos, cá. O próximo destaque é JBS, a companhia vai pagar dividendos mais de 2 bilhões de reais, o que vai resultar em R$1 por ação ordinária que serão pagos no dia 17 de junho de 2025 e terão direito aos dividendos aos acionistas, os acionistas com posição acionária registrada no encerramento do pregão da B3 no dia 23 de junho de maio de 2025. Junqueira, traz pra gente seu olhar então de JBS. Bom, Cami, JBS, né? A JBS ela fez na sexta-feira a listagem dela na Bolsa de Nova York, né? Foi um objetivo histórico da empresa. Acho que desde que eu comecei no mercado, a gente já está falando sobre a dupla listagem da JBS e o quanto isso seria importante para a empresa. E aí, ela conseguiu fazer esse evento na sexta-feira, muito importante. Teve um pregão positivo, né? Na contramão dos indicadores totais ali de mercado. Então, quando a gente olha para os índices acionários, a JBS performou muito bem ali na sexta, subindo quase 3%. Eu estava dando uma olhada no pré-mercado, ela estava subindo 1% quando eu dei uma olhada agora, e é uma empresa que tem todo o potencial ali para fechar o seu gap de valuation com a Tyson Foods, o que poderia destravar, segundo o BTG, 86 bilhões de reais, o que daria quase 100% de upside para a ação da JBS, se ela conseguir fechar esse múltiplo, essa diferença de múltiplo com a Tyson Foods, que pode acontecer no médio prazo, com inclusão nos índices acionários, já está mirando uma inclusão no Russell 2000, e esse pagamento, né, de dividendos é bastante positivo para o acionista ali que esteve com eles e que acreditou na tese da empresa. Eu vejo muito bem a JBS, acho que é um setor muito cíclico, tem que tomar um pouco de cuidado na hora de analisar, na hora de operar, mas ela está com outros triggers que vão além do resultado da empresa e são mais questões de mercado, né? Vale lembrar que a JBS é a principal produtora de proteína no mundo e que o fechamento de múltiplo
múltiplos com a Tyson Foods, dado que ela agora é listada na Bolsa de Nova York, faz total sentido. No caso do gráfico, pessoal, olha só, JBS TS3 na tela, lembrando agora, não negocia direto, negocia-se via PDR Brasil, JBS S32. O ativo está lateralizado, suas restrições 74,88 a 77,55 R$ Por enquanto, o ativo está se acomodando, né? A gente está na parte superior, você tem aqui uma oscilação nesta região, se romper, aí fica bonitão, porque aí você tem um longo pivô de alta. Então, quem está comprado, eu aguardaria, vou deixá-lo como manutenção. Novas compras acima de R$ 78,00 e, de novo, como a figura gráfica é longa, compras pequenas, parciais, preço médio positivo. Bom, temos 10 horas com 21 minutos. É o seguinte, nas novelas da vida, Vamos 3, Magalu e MRV estão dando um baile. Olha, se fosse um roteiro mexicano, hoje seria o capítulo positivo. Hoje é o capítulo que não tem facada em ninguém, não tem tapa na cara de ninguém. Hoje é só manchetes positivas. Vamos 3 sobe 5,17%, R$ 4,88. Magalu subindo 4% a 9,30. Embraer subindo 4%. Vou falar uma coisa pra você, essa Embraer, viu? R$ 69,00. E MRV subindo quase 4% a 5,97. 10 horas com 22 minutos. Vale é a nossa próxima atração. Vale 3 subindo 0,84. Hoje todo mundo tá subindo. Vai lá, Camila Nascimento. Então vamos para o destaque do noticiário relacionado à Vale. A companhia obteve uma licença prévia para o projeto de cobre em Carajás. Destaca aqui parte do comunicado da companhia, que diz que esse é o primeiro de uma série de projetos de cobre que a Vale pretende desenvolver na província mineral de Carajás, com o objetivo estratégico de dobrar a sua capacidade produtiva de cobre na próxima década. Além dessa notícia, a gente teve também no noticiário o que a gente pode relacionar a Vale, dados da China. As vendas no varejo vieram forte, mas a produção industrial veio levemente abaixo do esperado. E a gente tem o minério de ferro na estabilidade agora em Singapura. Junqueira, o que está fazendo preço no papel hoje, na sua visão? Vale avança 0,92% aos R$ 52,61. Bom, Cami, eu vejo que a Vale está entrando aqui no rebote do mercado como um todo, né? É uma empresa que está faltando muito trigger para ela andar, assim, numa tendência mais clara, né? Eu acho que é uma belíssima empresa, uma máquina de geração de caixa, ganha muito dinheiro, mas você ter uma tendência de alta clara na Vale, você precisa de triggers externos que vêm muito da China, né? A Vale, infelizmente, ela acaba sendo uma proxy da economia chinesa, então, da atividade econômica na China, porque essa atividade econômica é o que norteia o preço do minério de ferro, né? E aí, quando o preço do minério de ferro não anda, a gente não consegue ver a Vale numa tendência clara de alta. É muito positivo você ter a empresa diversificando a sua exploração mineral, olhando para outros minerais, como o cobre, por exemplo, na notícia que você trouxe, né? Então, só que até que isso aconteça, uma diversificação sustentável na receita, vai demorar muito, a Vale vai continuar muito ligado ao trigger do minério de ferro, e aí o mercado ele anda para os outros lados. Por isso, é muito importante que o investidor ele consiga ter uma visão ampla e dinâmica de todos os papéis, né? Não só da Vale, mas todos os setores, porque você tem essa rotação de fluxo que traz aí muita oportunidade para quem está atento a isso. E o gráfico, Coutinho, o que ele fala para a gente? Eu estava dando uma olhada em Vale, Vale está lateralizada, em janeiro ela até deu um upside interessante, Vale subiu aqui 20%, e Vale a partir de abril de lado, então aí sim o gráfico fica horroroso, o gráfico para mim não é opção, então Vale eu deixaria como manutenção, é o que você falou, Vale precisa de um trigger externo para se mover, Wagner está dentro de dois canais entre 52 e 55. A figura gráfica de Vale, além disso, e para piorar, é baixista. Então, o Vale é rompimento de 52, objetivo 48. Quem está comprado em Vale, atento. O Cerávola entrando, eventualmente pode falar alguma coisa sobre compra de put para Vale, porque o cenário, além da lateralização, além da falta de trigger, Vale é baixista. Bom, eu acho que eu ouvi mal. Eu acho que eu ouvi mal. O nosso chat, que é bom de ouvido, vai me confirmar. Mas o Coutinho falou Wagner?
Não é possível. Falou os papéis de Wagner? Não é possível que o Coutinho falou Wagner em tendência de alta. Vale, Coutinho, Lindinho, ó, eu tô chamando o VAR, o VAR no chat, porque às vezes eu ouvi mal. Hã? Vou te chamar. Vale, Lindinho. Você falou. Saudade. Saiu Wagner, vale, hein? Lindinho. Vale, Lindinho. Tá bom? Ó, o Lucas Ram já tá me apoiando. Falou Wagner, ó lá. Falou Wagner. Tem problema, nós vamos atrás da informação. Ó lá, o César Campos falou. Coutinho, Wagner. É que Wagner é o CEO atual da Vale, não é isso, Coutinho? Isso, Lindinho, isso. Não é não. Eu vou municiar a sua loucura, vai. Você fala Wagner e o louco sou eu? 10h27. Já voltamos com o Coutinho. Olha só, 3 minutinhos para as 10h30. Não, que bom, eu já tava achando que eu tava surdo. Olha lá, o Brasil inteiro. Coutinho, abre aí o chat, seu cara de pau. Olha lá, o Brasil inteiro tá falando que você falou Wagner. Que coisa! 10h27. Onde você aí ouviu Wagner? Onde você ouviu Wagner? Risca e substitui por Vale, tá bom? Quem nunca? Até porque Vale e Wagner... Coutinho, só você, viu, meu amigo? 10h27, daqui a pouquinho tem a abertura do mercado à vista lá nos Estados Unidos e a gente vai acompanhar minuto a minuto. Ó, o Gabriel, ele mandou pra mim aqui: Leozito, quero falar sobre o update do BTG sobre VEG. A Cá já deu essa oportunidade a ele ao endereçar o relatório. Que mais, ó? Embraer, JBS e Hype 3. Embraer já foi comentado, JBS também. Tem Ipera no radar, então, pra gente falar de Hype 3, um dos próximos destaques do nosso Gabriel Junqueira. Ô, Gabriel, acho que dá tempo, hein? 1 minuto e meio pra abrir lá nos Estados Unidos. Vamos lá no pique? Diga aí, Hype 3. Bom, vamos lá no pique, Léo. O Santander revisou o seu modelo de hype, né? E ele colocou, depois do resultado do primeiro trimestre, um modelo melhor, né? Com margens melhores e um cenário macro um pouco mais benigno, né? A combinação de crescimento mais forte do mercado farmacêutico com aumento de casos de doenças respiratórias no Brasil e lançamentos de novos produtos tem impulsionado as vendas da hype, e isso é bastante positivo. Eles continuam vendo a empresa como otimização de capital de giro, redução de riscos operacionais, o que traz um re-rating muito provável para a hype, né? O caso é uma relação muito interessante de preço-retorno. O valuation está descontado, negociando a 8,4 vezes preço-lucro para 2026, o que é abaixo da média histórica de 11,4, Léo. Vamos então, ó, pro gráfico, dá pra gente ver aí um sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, sobe, Coutinho. Eu tô vendo demais, tô vendo muitos Wagners. Tá lindão. Ficar só atento, por favor, quem tá comprado. O ativo desacelera em 28,30, sobe como se não houvesse amanhã. Aqui a minha preocupação eventual, como você tem um movimento curto, cola o stop da eventualidade que desça, não parece. A priori, manutenção. O objetivo de Hype 3 é R$ 29,78. A sua máxima nessa formação gráfica é R$ 30,12. Ativo no último terço de movimento. Então, vou deixá-lo como manutenção. Não faria novas compras. Eventualmente, colocaria o stop da eventual baixa. Mas, por enquanto, tudo sob controle. Se cair, é correção para manutenção altista. Obrigado, Coutinho. 10h30. A partir de agora, no oferecimento de CME Group, você curte a abertura do mercado à vista na terra do Tio Sam. DXY, deixa cair, 0,33% de marcha ré, são 97,81 pontos. Que fraqueza do dólar a nível global, amigos. Nós chegamos a ver 110 pontos no pós-eleição do Trump, e o que já foi 110 hoje está abaixo de 98, e daqui a pouco possivelmente mais próximos dos 96,900, dos 96,950 do que dos próprios 98. Olha o VIX descomprimindo. Tanto porque a gente tem um noticiário mais tranquilo em relação à queda de braços entre Irã e Israel. Aqui estou me referindo à dinâmica de precificação, portanto, aquilo que poderia escalar o confronto.
Estou falando aqui de fechamento do Estreito de Hormuz por parte dos iranianos, o ataque às bases petroleiras do Irã por parte de Israel, nada disso se concretiza e o mercado trabalha com um cenário em que isso fica até mais improvável. Resultado, o VIX tomba 6,3% a 19,5 pontos. Yields de 2, 10 e 30 anos com 2 pontos base e meio praticamente a menos ou a mais nos prêmios. Yields de 2 a 3,96%, os de 10 a 4,43% e os de 30 a 4,92%. Senhoras e senhores, vamos aos índices acionários americanos. Apetite pelo risco é que chama, Camila Nascimento. Isso mesmo, Léo. O S&P está avançando 0,70% aos 6.019 pontos. Dow Jones abriu em alta de 0,57% aos 42.438 pontos. E o principal destaque é a Nasdaq, que avança 1,03% aos 19.608 pontos. O Russell 2000, índice de small caps, está subindo 1% aos 2.123 pontos, Léo. Que beleza! Pra quem tá comprado, tá lindo! Apple vai subindo 0,30%, Amazon 0,45%, Google 0,40%, Meta 3%. Vamos investigar Meta? 3% de alta para os papéis do tio Zuckerberg, hein? $703 o papel da Meta, ganhando $20 hoje, ó. De saída, Microsoft avança 0,53%, Nvidia 1,36% e Tesla 0,86%. Todas as 7 magníficas, drenando liquidez, drenando apetite pelo risco, estão avançando em uníssono, numa só direção. São 10 horas com 32 minutos. Bom, isto posto, deixa eu conversar com o Coutinho para que graficamente a gente entenda diante do que estamos. Coutinho, tendência de alta lá nos Estados Unidos depois do susto de sexta-feira? Nem tanto, Léo. Olha só, se você colocar os 4 na tela, você vê que quando eu olho para S&P aqui do seu lado direito e quando eu olho para a Nasdaq, esse aqui sim, mais resiliente, saindo do canal, já vazou resistência, então assim, ok, mas também não é aquela alta, né? Sobe um pouquinho, tá assim, aquela alta aqui orgânica. Quando você olha para Dow Jones e Russell 2000, dentro de canal. Então, assim, mercado americano resiliente, never bet against America, tudo isso a gente já sabe. Mas ainda falar que o mercado americano está subindo, não. O mercado está tentando, você vê que hoje o dia ele é positivo para os 4 índices, mas se você olhar no longo prazo, ou num prazo eventualmente até um pouco maior, ainda travado. Beleza, Coutinho, tá anotado aqui. A gente tem 10 horas com 34 minutos. A Camila Nascimento encontra um destaque relacionado à Meta, é isso, cara? Isso mesmo, a Meta tá trazendo anúncios pro WhatsApp agora. Os planos do CEO da companhia, Mike Zuckerberg, é tornar o WhatsApp um grande negócio que envolve anúncios online, marcando uma grande mudança pro aplicativo de comunicação cujos proprietários anteriores evitavam publicidade. A estreia de anúncios, aliás, no aplicativo de mensagens, representa um passo nas intenções de Zuckerberg de fazer um próximo capítulo no WhatsApp e também na história da Meta, Léo. Obrigado, Ká. Abertura do mercado à vista nos Estados Unidos, coincidindo com a máxima do Ibovespa, que já rompe os 139 mil pontos. Segura o Ibovão! Popcorn, ice cream, fillers. É, a gringaiada veio. E não importa que não fale português. Estão comprando 2.054 pontos de avanço para o Ibovespa. 139.267 pontos. O Brasil tá bombando na dinâmica desse dia 16 de junho. Curva de juros, 4 pontos base a menos em toda a extensão. O dólar por aqui, acentuando o viés de baixa, 0,66% de marcha ré, R$ 5,531. Se você aí assoprar, pode ser que esse dólar durma abaixo dos 5,50, hein? Será? Faltam 30 pontinhos pra isso. Parecia tão distante. E o chat está em polvorosa. O Augusto Nichelle, o Diego Ribeiro, oi! O Rodrigo M também tá por aqui. Quem tá comprado tá feliz da vida. E pra quem tava apostando na recuperação de Banco do Brasil, hoje é dia. O papel tá saindo dos
R$20 com R$21 com 30, 35 centavos e já tá acenando para os R$22, hein? R$21 com 98 centavos é o que nós temos agora. Tá bonito de ver. Só um papel está caindo depois que os gringos vieram. São Martinho, 0,10% de recuo. Aliás, nem mais. Não. A arquibancada pode dar risada e aplaudir de novo. Não tem mais papel caindo na composição do Bov. A festa dos comprados tá desse tamanho. E é por isso que eu tô feliz hoje. Quero só ver, hein? É nada, o senhor está no avião agora indo pro Canadá. O senhor nem está vendo, senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Máxima de novo pro Ibovespa. 139.285 pontos. Tristes só aqueles que estão vendidos na bolsa. Os comprados, esses estão chorando. Os comprados estão sorrindo a beça. Vamos lá, sorrindo, Coutinho. Você que é um eterno comprado. Traz pra gente o índice e o dólar com essa abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. Vai, Coutinho! Será? Olha só, pessoal, o índice tá bonitão, então sobe, lateraliza, sobe, envelope de alta no mini índice, tudo sob controle. Comprados, bem comprados, 139,450, objetivo no 39,620. No caso do Ibovespa, só para fazer uma projeção, sobe, longa lateralização, sobe. O Ibov, se você quiser marcar pontos, deveria romper 140.240 pontos. Próximo objetivo do Ibov será 145.127 pontos. Para terminar a análise, o dólar vai aparecer do seu lado direito. O dólar permanece baixista, cai, longa lateralização, queda, longa lateralização, queda. O dólar foi certinho naquele ponto que eu falei, né? R$5,548, falei que eventualmente subiria para posterior baixa. Chegou lá, bateu, cai, volta, deve retestar o 524, objetivo do dólar, R$5,509. 10h38, Gabriel Junqueira, comenta a abertura do à vista americano com esse apetite pelo risco claro por parte dos ativos da terra do Tio Sam e com impacto para nós aqui. Vai, Gabriel Junqueira, se tem alguém comprado aqui entre os comentaristas na Bolsa Brasileira, é você. Eu tô comprado, viu? Mas tem alguém que é mais comprado do que eu, Léo. E você sabe quem que é essa pessoa, né? Quem? Você sabe. Quem? É o Sérgio 200K. Tá. E ansiosamente aguarda o grande dia. E nesse dia, eu vou te falar que a Faria Lima vai ficar pequena. Mas bom, comentando aqui um pouco do que a gente está vendo, né? O mercado abriu muito animado, acho que é um pouco reflexo desse aumento de volatilidade sobre o que está acontecendo no Oriente Médio, esse aumento de incerteza muito grande. Então, o investidor ele precisa tomar um pouco de cautela com essa alta, né? Acho que a gente ainda está num cenário muito incerto e qualquer escalada que pode passar de algum limite no que está acontecendo no Oriente Médio, na Ucrânia, também outras situações globais, podem gerar um movimento inverso, né? Então, toda vez que a gente vê um ambiente externo com muita volatilidade, esses dias são normais. Então, é importante que o investidor tenha isso na cabeça. O que eu vejo do mercado americano, eu continuo com a cabeça que lá não é um mercado de tendência de alta, claro, no curto prazo. A gente precisa fazer o stock picking, existem bons papéis que estão ganhando muito dinheiro, e esses papéis precisam estar no radar do investidor. Agora, o índice como um todo precisa ter um pouco mais de cautela. Muita rotação também na tese de inteligência artificial, dos papéis mais clássicos que estavam subindo para papéis mais de infraestrutura de inteligência artificial, então isso é importante ficar no radar também, né? E aqui de destaque, eu queria destacar um relatório da Goldman Sachs sobre Nike, né? A Nike é um papel que a gente vem debatendo um pouco também, um papel que vem sofrendo muito, teve uma dificuldade de se reposicionar nas novas tendências, né? Até aqueles tênis que estão muito famosos aqui no Brasil, o pessoal usa bastante daquela marca On Running,
tem trazido, né, para a Nike uma perda de market share muito grande, isso atrapalhou as ações da Nike, e o Goldman Sachs, em conversa com investidores, né, que ainda vê esses investidores muito pessimistas com a empresa, pontua algumas coisas que eles acreditam que podem trazer o retorno aos investidores de volta com o crescimento da marca, né? Então eles veem a Nike conseguindo se reposicionar, eles veem a Nike tendo um momento de earnings muito melhor e colocam aqui a empresa com um ano de 2026 que pode ser mais agradável do que está sendo agora, né? Acho que os investidores bateram um pouco em Nike por conta de questões de impacto comercial de China. Vale lembrar também que o setor de vestuário é muito dependente do comércio Estados Unidos e China, e isso trouxe aí uma precificação mais negativa. Porém, com o desdobramento dessa guerra comercial, a gente pode ter um repique nesses papéis, e aí vale a pena você ficar bastante atento nisso. 10h41. Boa, Gabriel. Destaque logo nessa abertura do À Vista lá nos Estados Unidos. Bom, a Cá, ela tinha separado algumas histórias aqui. Vou pedir pra cá passear por duas delas. US Steel e Boeing. Duas histórias que a Cá separou pra gente contemplar aqui com o gráfico do Coutinho. E teve um comentário que me chamou a atenção no nosso YouTube, na nossa transmissão. Tem gente querendo fazer bolão aqui, ó. O caso do Thiago de Castro. Ele tá dizendo: até o final do dia, fecha em queda a Bolsa Americana. Topa um bolão? Olha o Thiago de Castro. O bolão apocalíptico. Está dizendo aqui o Thiago que entende que o mercado americano vai fechar em terreno negativo. Será que nós teremos este roteiro? Um roteiro de terror, de susto, de impacto negativo para os comprados? Por enquanto não é o que o cenário está sugerindo. Tesla vai subindo 1,27. Cuidado com isso aí, hein? Isso aí tá alavancado. Calma! Tesla vai subindo 1,20. Nvidia 1,20. Microsoft 0,6. Meta 2. Google 0,5. E Apple 0,30. Amazon no 0 a 0. Calma. Ainda não virou. O Thiago acha que vai virar. Camila Nascimento, você e as duas histórias que você separou. US Steel de um lado e do outro Boeing, por favor. Vamos lá então. Trump e a Nippon Steel chegaram a um acordo de segurança nacional sobre a compra da US Steel. O acordo inclui a emissão de uma chamada Golden Share para o governo dos Estados Unidos e é um passo importante para a conclusão da venda de 14 bilhões de dólares da US Steel para a companhia japonesa. A gente tem agora no mercado americano a US Steel com uma alta de 4,57%. Aliás, agora virou para alta de 5,17%, ampliou a alta, aliás, cotando $54,89. A outra história em relação à Boeing, a companhia enfrenta desafios com a produção do 737 MAX após um acidente de porta. Então a Boeing está enfrentando novos desafios na produção desse modelo após o incidente de janeiro, quando uma porta se soltou durante um voo da Alaska Airlines. A Boeing agora, no mercado americano, está registrando perda de 0,29%, cotando $199, Léo. Obrigado, Cá. Temos os gráficos que o Coutinho vai organizar para a gente fechar, mas eu adianto, hein? Mínima intradiária para a moeda americana, 0,82% de marcha ré. A mínima foi R$5,522. Assopra que dorme abaixo de 5,50. Vai lá, Coutinho. Rápido do dólar, tipo mercado americano, o Leozinho tá lá, R$5,525, tangencia suporte agora, cai, longa lateralização, queda, R$5,509. Já os dois papéis que a Camila comenta, Boeing do seu lado direito, Boeing, você tem um ponto de venda a $214, o ativo cota agora $200, você tem aqui uma queda, uma correção e um ponto de venda na retração de 61, então comprados em Boeing, por favor, atentos. E o Steel do seu lado direito, o ativo tem longa lateralização, tem aqui uma resistência na casa de $52, o ativo já abre a $54,80, figurinha essa conhecida de vocês. O mercado sobe, o mercado lateraliza, o mercado sobe. Comprados em US Steel estão bem comprados, vendidos em Boeing devem estar bem vendidos. 11:15. Bom, no oferecimento de CME Group, você curtiu
o trabalho de abertura do mercado à vista americano. Amanhã tem mais. Seguimos com um olho no peixe, outro olho no gato. Um olho na terra do Tio Sam, outro olho aqui pra nossa terra. Bom, temos 10h45, mais 10 minutinhos de Gabriel e de Coutinho. Depois tem Alex Martins na nossa bancada pra gente trocar uma ideia com ele. Volta a ser um raciocínio mais macroeconômico nosso. E ainda hoje tem o Minuto Binance com Jorge Souto, a participação do Fernando Marques. E eu queria, cá, que você apresentasse para a nossa audiência o entrevistado que nós teremos na reta final do programa de hoje. Vamos falar bastante com um dos olhares, uma das visões que mais repertório tem para calibrar as expectativas para a Super Quarta. Cá, quem é que vem aí às 11h30, no momento em que o Ibov renova a máxima intradiária, 139.495 pontos, são 2.300 pontos de alta para o índice, você cá. A gente vai conversar com o José Lima Gonçalves, que é economista e também professor, para discutir principalmente o cenário fiscal no Brasil e também monetário, Léo. Excelente, obrigado, Cá. 14 minutos para as 11 da manhã, perguntas do povo, perguntas da audiência. Deixa eu ver com quem que eu começo aqui, ó. Marcelo. Léo, ele é membro do YouTube do TC. Léo, fiquei de fora da festa de Embraer várias vezes. Tô com medo de ficar de fora de novo. Dá tempo de entrar? Bom, Embraer, a gente já falou, né, no gráfico e na notícia. Coutinho, qual que é um bom ponto de entrada para Embraer? Diga lá. Acima de R$ 70,80. Vamos esperar um pouquinho. Minha preocupação é você comprar agora, ela bater no 70,80, rebater e voltar para dentro do canal. Você ainda tem um longo upside, conta rápida, de 70 a 78, você tem 10% de upside. Então aguarda um pouquinho. Você tem 71, 71,5 e de novo, upside longo, não precisa comprar tudo de uma vez, compras fracionadas, preço médio positivo. Obrigado, Coutinho. Um abraço para o Marcelo. O Kleber está dizendo, Dell rompendo 117, quais os próximos alvos? É uma pergunta que nos leva lá para o mercado americano, Coutinho. Dell no radar. Dell tá na tela, o ativo está lateralizado. Se você pegar e der um zoomzão, você tem aqui um sobe, lateraliza, vamos ver se sobe. O melhor, deixa passar $112,34. O objetivo de Dell passa a ser 122 ou eventualmente na sua máxima 126. O ativo lateraliza há 5 semanas. Então eu aguardaria rompimento de novo, upside longo, compras pequenas, parcial, preço médio positivo. Olha só, eu por um momento achei que o Coutinho remotamente que está, não ia... As loucuras. Não ia mostrar a fiboninha. Mas daqui a pouco, quem sabe. São 10h48, temos 12 minutinhos para as 11 da manhã. Você está acompanhando o gráfico de Dell. Coutinho, bota o gráfico aí de NVIDIA, o próximo pedido. NVDA na tela. Voltamos às 7 magníficas, tudo sob controle, né? Então, NVIDIA, a gente já vinha cantando, pivôzinho, subiu, corrigiu, subiu, lateralizou e agora deixa subir. Eventualmente, melhor visto em escala diária. O ativo cota $144,02. O objetivo de NVIDIA 154. Formação gráfica, ainda que não seja um envelope, ele acaba sendo um envelope ascendente. Quem está comprado, bem comprado. Novas compras, a critério, você já está no último terço do movimento, eu seria mais comedido. Se for comprar, compra pouquinho, preço médio positivo. O Stuart está pedindo Tesla. Tesla, TSLA na tela. Double clique, zoomzão. No caso de Tesla, a figura é diferente. Quando você dá um zoom em Tesla, você vê que Tesla ela está dentro de uma longa congestão. No curto prazo, a gente cantou aquela comprinha no 277 e agora a Tesla começa a montar um envelope de alta, né? Então você tem aqui um sobe, longa lateralização para alta. Quem está comprado, ok. Não vou falar que está bem comprado, porque eu ainda tenho essa região todinha aqui para vencer, né? Então Tesla começa a montar uma figura significativamente melhor. Eu acho que novas compras eu aguardaria. E acima de tudo, mais do que comprar, é estopar caso Tesla tenha. Então, por favor, tenha uma saída ou uma estratégia de saída para Tesla. 10h50. Temos o Gabriel Junqueira. Que a pergunta que chega em relação a Azevedo e Travassos é para você, Gabriel. Qual que é a tua visão a respeito da empresa?
Olha, Léo, Azevedo e Travassos é um case aqui que eu particularmente não gosto muito, assim, eu acho que é uma empresa que ela tem mudado o ramo de atuação, entrou no mercado de petróleo, o mercado de petróleo tem toda essa situação que a gente está vendo aí, muito dependente do preço do Brent, o Brent vinha com fundamentos para baixo, agora com o conflito ele voltou a performar, então a gente ainda tem muita incerteza, né, e a empresa que fazia infraestrutura, agora fazendo petróleo, e aí é aquela máxima, né? Quem faz um pouco de tudo não faz nada de nada, né? Cachorro de muitos donos morre de fome. Então, você abraçar o mundo com vários modelos de negócios, para mim, é algo bastante complicado e eu preferia que a empresa focasse no core business dela, que é a parte de infraestrutura, Léo. Obrigado, Gabriel. Bom, nós temos o Grau, ó quem apareceu. É brincadeira. O coach, ó o que você deixa pra mim aqui, bicho. É brincadeira, às 10h51, a gente estuda tanto, olha lá, a gente estuda tanto, aí eu tenho que... Fala, meu amor. Fala, Fibani. Se o vinho é líquido, como pode ser seco? Olha, essa eu nunca parei pra pensar. Se o vinho é líquido, como pode ser seco? Sabe essa? Criança superdotada é assim, tem umas coisas que não dá pra acompanhar. Muito bem. Boa provocação. Esse é pensamento crítico, Fibani. 10h52. A Camila Nascimento tinha separado uma notícia sobre Azevedo e Travassos. Ela traz pra gente agora e você finaliza no gráfico, Coutinho. Vai lá, cá. A B3, ela exigiu o reenquadramento das ações da Azevedo e Travassos Energia, só que a empresa disse que no momento não está considerando realizar um grupamento de ações. A empresa disse que a medida poderá ser levada em conta caso não alcance revalorização de forma orgânica, de acordo com o comunicado que foi divulgado por ela. Ok, vamos lá então. Coutinho, a gente tem o gráfico aí de Azevedo e Travassos e depois tem Banco do Brasil. Máxima de novo pro Ibovespa. 2.527 pontos. Faz festa, Fiboninha, faz festa. 139.740 pontos. E o dólar cai no 0,8. E tem gente falando, Banco do Brasil rompeu. Rompeu mesmo, hein? R$22, já ficaram pra trás. Agora tá em 22,3. Vai, Coutinho! Olha só, Azevedo, pozinho, o ativo vale 70 centavos, é opção. Então, graficamente falando, não tem nem o que falar. O ativo é lateralizado desde abril 24, ok, lateraliza com amplo valor em função de ser um ativo de baixo valor unitário, mas enfim, não acho também, não é tese. No caso de BBAS3, o ativo, ele faz aqui o início de um movimento de reversão. O gráfico está no semanal de propósito. E o que significa isso? Você cai menos, a gente está no vira, e essa semana talvez não sobe. Então, assim, é uma compra fora de ponto, eu não tenho nada que me indica compra, eu tenho uma reversão gráfica somente. Então, por favor, quem está animadinho com o BBAS3, com cautela, porque graficamente eu tenho 19,85. Então, eu tenho uma eventual desaceleração, que não significa uma alta. Quem quiser comprar com a faca caindo, por favor, cuidado e tenha um stop de saída. Papaizinho. Fala, meu amor. Estou dolarizada. Dei uma fibada em Tesla. Deu uma fibada em Tesla. Tesla a gente já falou, meu amor. Tesla tem que tomar cuidado, a formação gráfica não é benéfica. Se liga, Marcelo. Tesla, a gente deu uma... Não consigo nem fazer análise. Tesla, por favor, fiquem atentos. A gente deu uma compra na região de 277, mas é o que eu falei. Não fiquem muito animadinhos. Tesla monta uma lateralização, mas ainda tem uma região a ser vencida. Então coloca o stop na eventualidade que Tesla caia. Muito bem, 10h54, vou falar uma coisa pra vocês, viu? Gabriel Junqueira, olha que bonitinha que ela é, tá vendo? Ó? Tá na hora já de você arranjar uma pra você, não? Não, Léo. Acho que eu ainda preciso trabalhar muito, fazer a minha reserva financeira para daí eu poder ter a minha Fiboninha e dar para ela todas as oportunidades que eu tive na vida, né? Tá bom. Ô, Gabriel, então deixa o seu destaque final e até amanhã. Bom, Léo, o meu destaque aqui é sobre JBS, né? A empresa está lá nos Estados Unidos, abriu em alta aqui de 0,20, chegou a subir bem mais aqui, a estoque, a BDR aqui andando bastante aqui,
2,35 de alta para a JBS. Seguimos acompanhando a tese da empresa, que deve ter um fechamento de gaps com múltiplos da Tyson Foods bastante significativo. Grande Gabriel, tamo junto, meu irmão. Um abraço, amanhã a gente volta a conversar. Oi? Ele é tão lindo. Você acha o tio Gabriel um tio bonito, é? Ele tem namorada? Ele é tímido. Quem responde é ele. Fala, Gabriel. Ela tá lá em Nova York agora, Fiboni. JBS, né? A minha namorada foi pra lá, ela me abandonou. Tô sozinho aqui. Feriado de Corpus Christi, frio. Tá sozinho aqui na cidade de São Paulo. Complicado, viu? Difícil. Esse dramalhão aí americano, tá bom, vai. Tchau, Gabriel, um abraço. Não foi dessa vez, Fiboninha, não foi dessa vez. Coutinho, seu destaque final, um abraço e a gente volta a falar amanhã. Irã. Pessoal, olha só, no meu destaque final vai ficar com o índice atento, 139,750, objetivo 140 mil pontos para o índice. Dólar, deixa cair, envelopezinho de baixa, vai bem, obrigado, cai, lateraliza, cai, está se desfazendo do 524, o objetivo mantém, R$ 5,509. Ok, 10 horas com 56 minutos, obrigado ao Coutinho, amanhã segue conosco.